Irmãos, uma boa tarde para todos, com a paz do Senhor Jesus, aproveitando o grande tempo que a gente tem de estarmos em casa por algum período de tempo, não cultuando nas igrejas. Vamos fazer um breve estudo da palavra do Senhor hoje, amém? Na verdade é hoje, amanhã e depois da manhã, 3 dias, amém? Porque os estudos dos bereanos da nossa igreja, nós começamos esse estudo já há algum tempo, um domingo sim, um domingo não, né? Mas devido a essas questões de pandemia, etc., vamos fazer um estudo online, ao vivo, e vai ser muito prazeroso, porque eu creio que não é só nós, 5, 6 pessoas que vão poder assistir a esse estudo, né? Poder ouvir esse estudo, mas além do Brasil, fora do Brasil também. Então, louvo a Deus por essa oportunidade de estar dando esse estudo. E nós vamos começar hoje falando sobre namoro, amanhã falando sobre noivado, permitindo Deus, e depois da manhã falando sobre casamento, dentro da palavra de Deus e com a ajuda do Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém? Então, esse estudo vai ser claramente específico para namoro. Amém? Se porventura enraizar em noivado e casamento, porque um é do lado do outro, né? Mas eu espero que o Espírito Santo nos ajude e que a palavra de Deus venha ser profunda a respeito do namoro em nome de Jesus. Mas antes, eu quero fazer uma oração em nome do Senhor. Senhor meu Deus, mais uma vez estou aqui diante da tua presença, te agradecendo pelo fôlego de vida, pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor Deus, por cada irmão que for ouvir esse estudo. Por mais que é um estudo específico a respeito do namoro, eu sei que tudo que vem da tua palavra vem, meu Pai, nos animar, nos despertar para um propósito. Então fala conosco, Espírito Santo. Te pedimos ajuda e instrução em nome de Jesus. Amém? Louva a Deus porque já tem 5 pessoas nos assistindo. Então vamos começar dentro da palavra de Deus. Evangelho escrito por Lucas. Se você tem tempo na sua casa, abra a Bíblia. Talvez você não abriu a Bíblia ainda hoje. Aproveita e abra a Bíblia em nome de Jesus. Lucas, capítulo 19, o versículo 10, em nome de Jesus. Jesus lhe disse: hoje veio salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Romanos capítulo 10, o versículo 9 e 10 vai falar a mesma coisa. Se com a tua boca confessares a Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. A primeira coisa que eu e você tem que entender sobre namoro cristão é que ambos, os futuros cônjuges lá na frente, ambos têm que ter comunhão com Deus, traduzindo, salvação em Cristo Jesus. É muito importante, principalmente para você que está me ouvindo, é cristão ou cristã, você tem essa convicção: se eu sirvo a Deus, se eu aceitei a Jesus, o meu cônjuge futuro, o meu namorado hoje, tem que ser uma pessoa também de Deus. Tem que ser uma pessoa abençoada, para que venha dar certo. Dentro da Bíblia Sagrada, nós lemos em Lucas capítulo 19, Romanos capítulo 10, sobre isso. Nós temos que ser ambos, ou é joio ou é trigo. E o trigo não pode se misturar. É a mesma coisa se você pegar açúcar e sal, por mais que sejam brancos, não pode misturar, vai ficar péssimo. A mesma coisa é no mundo espiritual. Você que está começando agora um namoro, você que ainda não namorou ainda, você tem que aprender. Eu sou serva de Deus. Já deu um trabalho imenso para mim aceitar Jesus como o único e suficiente salvador da minha vida. Você acha que não vai dar trabalho para o outro também? A chance de dar certo um namoro, atenção, a chance de dar certo um namoro de uma pessoa cristã com uma pessoa que não é cristã é 10%. De 0,1, de 0 até 100, 10% de chance de dar certo.
Ah, diácono Paulo, mas Deus não é poderoso? Deus não é muito mais forte? Deus não é muito maior? Sim, só que Deus já tem um princípio: não se misture. Não se misture. Se você é salvo, não busque pessoas do mundo. Espere em Deus e Deus vai te preparar uma dentro da própria casa do Senhor. Segunda coisa, além da salvação, de não se misturar, a luz com as trevas não se mistura, para você namorar, você tem que ter buscado constantemente ter uma maturidade espiritual. Espiritual. Efésios capítulo 4, versículo 13. E depois eu vou te explicar o porquê. Efésios capítulo 4, versículo 13. Está escrito assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, à plena virilidade, à medida da estatura plenitude de Cristo. E também 1 Coríntios capítulo 14, o versículo 20. Olha para você ver o que a Bíblia estava dizendo. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 20. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Então é complicado essas coisas, porque a Bíblia nos ensina a ter uma maturidade física e uma maturidade espiritual, já para a gente saber não cair em ciladas grandes, né? Então eu observo claramente, por exemplo, as pessoas casam com um cara espancador, começa a namorar com um cara espancador, espanca pai, mãe, xinga pai e mãe, maltrata. Depois você acha que a mãe dele e o pai dele vai descansar e vai matar, vai ferir, vai machucar você. Nós temos que ter uma maturidade espiritual para nós não cairmos em cilada. Você, como templo do Espírito Santo, é maravilhoso, mas uma pessoa com legiões de demônio é terrível, é grave. Quantas pessoas parece que não aprenderam no namoro, aí noiva, casa e, perdão da palavra, se lasca. Porque no namoro o cara era preguiçoso, não queria trabalhar, não estava nem aí com o trabalho, queria fazer você de escrava. No namoro, no casamento vai ser a mesma coisa. O cara que xingava a mãe dele, o pai dele, não respeitava a mãe e o pai dele, e xingava, e brigava, e te dava uns tapas. Isso é vice-versa, mulher para homem, né? Porque eu já vi casos de mulher dando tapa na cara do homem, namorando. Como que vai ser no casamento? Então, se você casar vendo essas situações graves, sabe o que vai acontecer? É você que não tem uma visão espiritual. Você não tem uma maturidade espiritual. Por isso você cai numa cilada muito grande. Aí depois você vai falar assim: não, pastor, não, obreiro, não, membro, eu vou separar dessa pessoa, porque essa pessoa, ela me bate. E muitas das vezes você já estava namorando com ela já era viciada em droga. Eu estou dizendo isso aqui porque crentes ou não crentes estão assistindo. Pessoas viciadas no alcoolismo. E você acha que ela vai parar só porque ela casou com você? Não, meu querido, não vai parar. Então nós temos que ter, primeiro, ser salvos em Cristo e querer que o nosso cônjuge também seja salvo, futuro cônjuge, né? Questão de namoro. E uma maturidade física e espiritual. A respeito de maturidade física, é meio complexo. Eu não posso ser santarrão e nem você que está me assistindo pode se achar santarrão. A Bíblia diz no livro de Romanos capítulo 8, versículo 3, observe. Romanos capítulo 8, versículo 3. Pois o que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne, Deus enviando seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Ninguém entendeu nada, né? Vamos ler de novo. Pois que era impossível à lei,
Visto que estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Louvado seja o nome do Senhor. Para os irmãos, seu pastor Manuel, para os irmãos que não entenderam nada, eu vou ser específico para você. Vou ser bem específico. Amém, dona Liliana? Vou ser bem específico para você. A carne não se converte. Por isso que é complicado essa questão de maturidade física. Nós temos que entender o seguinte: se tivermos com comunhão com o Espírito Santo, nós podemos vencer, não ser escravo da carne. Existem inúmeras pessoas que só vai casar, sabe quando? Quando engravida, quando o pecado vem à tona. A primeira coisa que eu vejo como maturidade espiritual ou física, etc., é que eu e você temos que ter uma visão de quê? De eu vou casar, eu estou namorando para casar. Tem pessoas que namoram por ato sexual. Tem pessoas que namoram por tantas outras coisas. Mas se for para namorar, é a mesma seriedade do que o casamento. Porque quando você começa a ter um contato no beijo, por exemplo, com uma outra pessoa, Deus não está levando a brincadeira. Deus está olhando o seu coração e vendo a sua seriedade. Se você quer casar, se você quer só fornicar, se você quer ter só um contato carnal e etc, etc. Amém? Deus olha isso. E eu tenho certeza que se você tiver uma visão espiritual, não, Deus, eu preciso de casar, porque o apóstolo Paulo ele dá um conselho muito claro. O apóstolo Paulo fala assim: é melhor que ninguém se case. É melhor que todo mundo viva só para Deus. Não preocupe com o namoro, não preocupe com o noivado, casamento. Não se case. Isso era o pensamento do apóstolo Paulo. Mas isso era uma visão que ele tinha de comunhão com Deus, uma estratégia que ele tinha de servir mais a Deus no particular. Mas se eu e você não conseguem, né, ficar só, para você não se abrasar, para você não ter desejo, case e seja uma benção. Então aprenda o seguinte: para você que muitas das vezes talvez nunca foi na igreja, nunca ouviu um estudo como esse, a primeira coisa que eu tenho para te dizer para você é o seguinte: independente com qual pessoa você está envolvendo, é por isso que você tem que envolver com a pessoa de Deus. O começo do contato, Deus já está olhando, porque Deus quer que você namore para casar. Na época, quando eu era mais novo, tinha aquela questão de ficar. Beija um, beija outro. Namore para casar. Deus olha o compromisso do namoro sério. Sabe por quê, irmãos? Porque o namoro, ele tem que ter concordância um com o outro. Segundo, ter concordância com os pais. Terceiro, para ser abençoado, ter concordância com Deus. Então, nós temos que ter comunhão com Deus. 1 João, livro de 1 João, lá perto do Apocalipse. Você que está em casa, tenha liberdade de procurar a Bíblia comigo. Aproveite o tempo que Deus te deu. Não vamos perder tempo. 1 João, capítulo 1, versículo 6 ao 7. Está escrito assim: se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Uma observância aqui é que a Bíblia Sagrada, ela trabalha, espiritualmente falando, em vários textos. É lógico que aqui não estava falando sobre comunhão com a igreja, mas espiritualmente eu posso levar isso aqui para a comunhão também com o cônjuge, com o futuro cônjuge. Por quê? Porque é um contato físico, como eu disse para os irmãos, mas é importante o namoro começar em oração. E mais importante ainda, você, antes de namorar, já está orando a Deus, para que você não venha cair em cilada. É milhares de pessoas.
E se você observar milhares de pessoas, quantas pessoas de milhares são honestas? Quantas pessoas de milhares têm comunhão com Deus? Quantas pessoas de milhares não têm vício nenhum? Quantas pessoas de milhares respeitam os pais? Quantas? Quantas pessoas de milhares oram em uma porcentagem? É por isso que você tem que estar orando. Orando sem cessar para você não cair num laço. E se você tiver comunhão com Deus, o próprio Deus vai te revelar o que é de Deus e o que não é. Tem coisas que não é de Deus, se você entrar de cabeça e corpo, você se lasca, você morre. Você perde a fé, perde a comunhão com Deus. Uma pessoa da luz, sabendo que aqui é trevas, preferir envolver, não, vou envolver e eu não estou nem aí com o que Deus está falando. Eu não estou nem aí com o que a palavra de Deus está falando. Tem pessoas que é audaciosa, abre até a Bíblia para ver, já sabe que não é de Deus. E não, Deus está falando isso aqui não, vou fechar a Bíblia. Fechou a Bíblia, você e Deus, é você e a pessoa agora. Quando você não quer ouvir o que Deus está falando, Deus permite ficar em silêncio. Ele observa. Para que lá na frente você, oh Deus, o diabo venceu a mim. Não, você próprio caiu na cilada. Você próprio preferiu não ouvir a voz de Deus. Namoro é sério, noivado é sério, casamento é sério. Eu estou falando para cristãos. Para cristãos. As pessoas, o cristão, ele tem que ter uma mente de Cristo, diferente dos ímpios. Então você tem que ter comunhão com Deus, orar no namoro, orar na hora, antes do namoro, no namoro, para que você não venha cair em cilada. Você não pode casar por interesse material. Na verdade, namorar, né? Hoje é só sobre namoro. Tem pessoas que... Nós observamos isso claramente, queridos. Você já percebeu, hoje em dia, quando o cara é rico, um senhor de idade, e já está quase morrendo, namora, começa a namorar com uma menina novinha, e etc. Né? O que é isso aí? É um amor, tá, senhor Luquinha? É um amor visando os bens material. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Não existe amor visando o que o homem tem ou o que a mulher tem. O amor é algo que você tem uma atração pela pessoa e principalmente uma atração no sentido de pureza. O amor é isso. O namoro, noivado, casamento, ele tem que ser algo puro para que você tenha uma comunhão com Deus. Desde o primeiro dia que eu comecei a namorar com a minha esposa hoje, né? Eu sempre orei junto com ela. Depois de casado, não tem um dia que nós não ora junto. A não ser quando dá alguma discussãozinha, né? Mas ao contrário, vai fazer 4 anos de casado. Todo dia orando junto. Porque o amor é algo de você em comunhão com Deus em primeiro lugar, unido com a sua futura esposa, para quem está namorando, irmã Arlete, Padre do Senhor Jesus. Está entendendo, meu querido? Então, é algo muito sério. Se você está perdendo tempo de não estar orando, jejuando, de tendo um elo, além de contato, beijos, um elo também espiritual. É você começar a plantar junto com a sua namorada, para que você venha colher lá na frente, em nome de Jesus. Porque isso aí atrai, quando está tudo dando certo, vem inveja, vem setas diabólicas, para que você, no namoro, não venha dar certo. Tudo no começo, o inimigo, ele não tem a onisciência de Deus, ele vê que está dando certo, ele faz de tudo para destruir. Mas quando é amor de verdade, independente das lutas, da dificuldade, vai dar certo no nome de Jesus. Vai dar certo no nome de Jesus. Eu conheci pessoas que já namorou milhões de vezes,
já noivou milhões de vezes, tá, senhor Mancida? Milhões de vezes. Já colocou anel de compromisso, noivado, milhões de vezes. Hã? Dessa pessoa você tem que fugir dela, afastar dela imediatamente, porque não tem um caráter, não tem um caráter. Namore com uma pessoa que tenha caráter, namore com uma pessoa que trabalha, que seja honesto, que respeite sua família. Tem defeitos, sim, mas principalmente tem que ter uma comunhão com Deus. Porque a pessoa com comunhão com Deus, ela vai tentar o máximo possível andar certo. Evitar, nunca case com alguém que não seja cristão, né? 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14 ao 18. Amós capítulo 3, versículo 3. Ore para escolher uma pessoa de Deus. Sabia que existe isso também? Orar para você escolher uma pessoa de Deus. É igual eu disse para os irmãos. Orar para que você não venha cair em ciladas. Né? Salmos 37, versículo 5. Entregue o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Tudo fará. Você tem que... Senhor, irmã Márcia. Tá calor aqui, irmãos. Meu Deus do céu. Você tem que ter uma comunhão com Deus. Uma comunhão com Deus. E é a ponto de entregar... É igual a gente já fez estudos dos bereanos sobre ansiedade, nervosismo, estresse, essas coisinhas aí de querer às pressas as coisas. Eu já procurei muitas coisas às pressas e em tudo eu fui frustrado. Porque eu creio que o que é de Deus para você, Deus vai colocar na sua frente. Amém? Tem coisas que você sabe que não é de Deus. E se você não esperar o tempo de Deus e rejeitar, você cai. Fazer o possível, evitar contato exagerado, físico. Isso aqui também é primordial. Porque, como eu disse, a carne não se converte. Nós temos que vigiar constantemente para que não seja algo de escândalo. As pessoas começam, Padre Senhor Ramás, as pessoas começam a namorar e o mais rápido possível, irmãos, eu dou conselho para que case, mas não no sentido tipo assim de 6 meses vou casar, pelo menos 1 ano namorando, e busque constantemente ver se essa pessoa é a pessoa que realmente você quer para casar. Durante 1 ano. É realmente essa pessoa que eu quero para casar? Essa pessoa, ou ela está indo interessada na igreja? Ela está indo todo dia na igreja, mas ela não é crente. Não caia nessa cilada, querido. Não caia nessa cilada. Ela disse que quando eu começar a noivar, ela vai começar a trabalhar depois que ela noivar. Trabalha agora? Não trabalha, então nem namore. Né? Outras pessoas que só querem usufruir do dinheiro e das condições dos pais. Porque, não, minha mãe e meu pai têm dinheiro. Não, minha mãe e meu pai estão comprando isso, tá bom. Minha mãe e meu pai estão me dando dinheiro para mim tomar sorvete. Não, irmãos. O namoro já é um começo de um futuro casamento. Amém? Hoje nós estamos tratando sobre o namoro. Amanhã, permitindo o Senhor, nós vamos tratar sobre o noivado. E depois sobre casamento. Sobre o namoro, o que eu tenho para falar para os irmãos é a seguinte coisa. Faça o máximo possível para analisar com quem você está começando o seu relacionamento. Talvez muitas pessoas achem que o Diácono Paulo está talvez brincando. Não. Se você não vigiar com quem você está namorando, com quem você está noivando, quando você se casar, você morre espiritualmente ou vive um inferno pro resto da sua vida. Pro resto da sua vida.
É muito sério o que eu estou dizendo. Você já reparou que, por exemplo, uma pessoa que é cristã, ela começa, estou falando de jovens, né? Ela começa, e depois Deus me mostrou mais uma coisa. Ela começa jovens ou adolescentes, começa a envolver com pessoas que é do mundo. Vamos divertir, vamos brincar. O comportamento dessa pessoa vira do mundo também. Cristãos não pode ter muito amizade ou nada do mundo, principalmente na fase de adolescente e jovem, porque o mundo vai querer levar você para onde? Para coisas erradas. Se você é jovem que está me ouvindo, adolescente, cuidado. Seja uma pessoa que ame a Deus. Irmã Maria das Graças, Pai do Senhor, minha irmã. Saudade da senhora, eu lembro da senhora. Então, irmãos, nós temos que ensinar aqueles que têm filhos com quem está andando. Porque mesmo que essa pessoa tem um ensinamento seu de cristão, quando começar a sair com pessoas que é do mundo, vai procurar namorados ímpios, vai começar a usar as roupas de ímpio, vai começar a mexer com droga, vai começar a mexer com isso e com aquilo, se tiver muito contato com o ímpio, porque o ímpio é trevas e você é luz. Amém? Então vamos para mais versículo da Bíblia, em nome de Jesus. Tiago capítulo 1, versículo 4. Tiago capítulo 1, versículo 4. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem falta em coisa alguma. Vamos ler o que o missionário Eliane está falando. Eu costumo dizer que o divórcio começa no namoro. Porque se o relacionamento no namoro é abusivo, esquece, pelo amor de Deus. Namoro é sério. Casar então é muito mais. Então, jovens, observe os sinais. Cadê? Então, jovens, observe os sinais no seu relacionamento enquanto namoro. Amém? Se mais alguém que estiver vendo também quiser comentar sobre o estudo, fica à vontade. Isso é verdade, Liliane. É muito sério. Se Deus não leva a sério, nós também não. Se Deus leva muito a sério o namoro, nós também temos que levar muito a sério. Nós temos que ter uma paciência de que, se Deus mostrar que essa pessoa não é de Deus para nós sabemos esperar, independente se ela tem um padrão bem de vida, se ela é bonita, se ela é feia, se ela é isso. Não. A questão é que quando a pessoa é de Deus e quando há amor, o que para o mundo é feio, o que para os outros é feio, para você é linda ou lindo. O importante é você ter um amor verdadeiro e genuíno na presença de Deus. Uma coisa que Deus me lembrou alguns minutos atrás e agora me fez lembrar de novo é o seguinte: o namoro, isso aqui é muito sério, ele tem que ser com uma idade compatível com o outro. Por quê? Você é novo, quer namorar com uma pessoa velha, não vai dar certo. E quando a pessoa, daqui uns 20 anos, quantos anos a pessoa vai ter e você vai ter? E quando você olha isso, não é nada mais, nada menos do que você está olhando a carne. Quando uma pessoa velha quer namorar com uma pessoa nova, e etc, por que não namora com uma pessoa da idade dele? Se outrora não estava esperando o tempo de Deus, não estava vigiando, essa pessoa que é velha já teve vários contatos com outras, mas não esperou em Deus, não teve uma comunhão com Deus, foi enfrentando o mundo e ficou velha, sem nada, depois quer arrumar uma novinha. Então, por favor, seja uma pessoa que namore com uma pessoa de idade compatível, por inúmeros fatores.
né? Os dois vão ser jovens, os dois vai ter energia para trabalhar, para conquistar os seus bens materiais, para conquistar os seus sonhos e etc. Amém? Então, namore com uma pessoa de idade compatível. Gálatas capítulo 5. Vamos ler. Pode abrir na sua casa. Você tem bastante tempo hoje, domingão, abençoado. Gálatas, capítulo 5, versículo 15 ao 25. Vamos lá. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. A todos quanto andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Desde agora ninguém me importune, pois trago no corpo as marcas do Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo seja irmão convosco, com vosso espírito. Amém. Eu li errado, querido. É o capítulo 6, não, é o capítulo 5. Amém? Versículo 15 até o versículo 25. Vamos lá? Versículo 16, capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito, e nunca satisfarei a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. Contudo, sois guiados pelo Espírito, não está debaixo da lei. Solta aí. Os irmãos conhecem muito esse texto, mas a visão, em um modo geral aqui, é a seguinte: não case só pensando em, na verdade, namoro, né? Não namore, não noive, não case, só pensando em relações sexuais. Isso aqui é muito sério. A primeira evidência, se você é uma pessoa carnal, ou se você é um ímpio, que você vai querer juntar com a pessoa só pensando nisso. Hoje em dia, o mundo principalmente, o primeiro contato deles, do namoro, já é isso, né? Nós temos que casar pensando em quê? Em ter uma pessoa para você viver, amando ela pro resto da vida, ter uma família, criar uma família. Olha o que a irmã Maria das Graças falou. Casamento é para sempre. Isso, irmão, para a glória de Deus. E é para sempre, e nós vamos falar isso no outro estudo, só que hoje em dia está virando uma moda divórcio. O mundo, as legiões de demônios têm conseguido derrubar muitos. Então por isso nós temos que ter um namoro já estruturado na palavra, para que nós vemos uns raizando. E no casamento dá fruto, em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos ver o que mais nós temos para nós. Na hora de escolher namorar um namorado ou uma namorada, siga as orientações de Deus. As orientações de Deus foi tudo que o Espírito Santo nos tocou dentro da palavra até aqui no momento. Siga as orientações de Deus na hora de namorar. Amém? Namore visando casamento. Namoro não é casamento. Não brinque com a carne, Romanos 8:3. Não tenha medo de dizer não. Não tenha medo, não permita que Deus esteja no meio do relacionamento. Isso aqui é o principal que nós vamos fechar. Se tratando de namoro, permita que Deus esteja no meio do relacionamento. Amém? Isso aqui é o principal. As pessoas, e não é só falar assim, não, Deus já está no meio do nosso relacionamento. Não. Para você saber que Deus está no meio do seu relacionamento, você e a pessoa têm que viver uma vida com Deus. Se você começar o casamento abençoado,
Eu tenho certeza que o seu namoro, se você começar o seu namoro abençoado, eu tenho certeza que o seu casamento vai ser muito abençoado. Muito abençoado. O que você nunca fez numa prática espiritual, faça. Se fortaleça. Lembra em Gálatas capítulo, a qual nós lemos aqui agora? Gálatas capítulo 5, 16 a 25. A luta é travada. Se você não está colocando a lenha todo dia no altar do Senhor, para você e sua futura esposa estiver firme no Senhor, você está arriscando, porque as brechas é enorme. Nós temos que ter uma visão de falar assim, e de imediato, essa é de Deus para minha vida, então amém, eu vou me investir nela, eu vou orar com ela, eu vou buscar ter comunhão com ela. Agora, se a pessoa trocar Deus pelo namoro, afasta dela. Não, hoje eu vou faltar a igreja, vou faltar o culto para mim ficar com você. Ah, não, a semana inteira. Não, tô trocando Deus. Coloca em Deus em primeiro lugar no namoro. Coloca Deus em primeiro lugar no relacionamento. E continue com Ele no seu relacionamento, para que o seu relacionamento venha a ser um relacionamento bom. Talvez a gente fale assim, Diácono Paulo, mas esse texto todo a gente já conheceu. A questão não é conhecer, a questão é colocar em prática. Porque hoje em dia tem meninas de 12 anos grávidas, meninas que nem casa, já entra morando junto e engravida e tem 2, 3 filhos com menos de 18 anos. Outros tais crentes, pastores, missionárias, diáconos, esposa de obreiros, com filhos rebeldes, que não ouvem os princípios da Bíblia e arruma uma pessoa que dá trabalho para ele. Irmãos, imagina se você que está me ouvindo agora tiver um filho e você não ensinar a verdade da palavra de Deus para eles, se você não ensinar isso aqui que está escrito aqui, a pessoa vai e se envolve com uma pessoa que quer espancar seus filhos e quer espancar também. Uma pessoa que quer de tudo que é maneira que a sua filha ou com o seu filho. Então temos que saber com quem nós estamos entrando. Para a senhora Priscila, Deus abençoe Jesus. Tem que pôr Deus em primeiro lugar, irmã Maria. Isso mesmo. Porque esse pensamento da palavra de Deus para os seus filhos, eles vão envolver com pessoas que não é de Deus e vão dar trabalho para você. Então a melhor coisa para você que tem os seus filhos é orar com os seus filhos, dar conselho para os seus filhos, para que mais tarde, Provérbios, eles não se desviem do caminho. O namoro, no tempo certo de Deus, quando ele chegar, ele vai dar muito certo. Muito certo. Porque a melhor coisa que Deus vai olhar para você e ver é quando eu e você está fazendo a obra de Deus, independente de quando a gente vai namorar. Eu já procurei namoros e em todos eu fui frustrado. Mas quando Deus preparou para mim, a gente tem a certeza do nosso coração. Servos de Deus, serva de Deus, adolescentes e jovens, o que Deus quer que você faça é que você não se preocupe tanto. Espera em Deus, confia nele e o mais ele fará. Se você é uma pessoa serva de Deus, adolescentes e jovens, saiba que o que Deus tem para você é o melhor. Deus não tem pessoas para te abusar. Deus não tem pessoa para te maltratar. Deus não tem um preguiçoso para você. Não, ele tem um homem de Deus. Ele tem uma mulher de Deus. Mas para isso acontecer, você, em primeiro lugar, tem que ser uma pessoa de Deus. Tem que ser uma pessoa que está em foco em Cristo. Amém? Para que você arrume uma pessoa de Deus, você tem que ser de Deus. É o que eu disse, julgo desigual. Porque uma pessoa de Deus não vai querer se juntar com você que não é de Deus. Então, seja de Deus. Invista na obra. Enquanto você não está namorando ainda, invista na obra. Faça por onde.
ser abençoado por Deus. Use todos os dons que Deus te deu. E eu oro nesta tarde para que você não venha cair em ciladas, em pessoas mentirosas, em pessoas que não é servo de Deus e está fingindo só para conquistar você e sua família. E que Deus venha revelar sobre isso nessa oração. Vamos orar? Em nome de Jesus? Amanhã, se Deus assim permitir, nós vamos falar somente sobre noivado. Eu quero todos vocês que estão na live participando em nome de Jesus. Compartilhe também esse vídeo para que mais pessoas venham estar preparadas no contexto de namoro. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Jesus, por esse momento de oração, esse momento de palavra também, a qual aprendemos, meu Pai, sobre o namoro. Obrigado por cada irmão, por cada irmã que aprenderam mais um pouco da Tua palavra. Pai, eu sei em quem temos crido. E sei que o Senhor vai fazer muito mais na vida desse jovem, desse adolescente. Pai, o inimigo tem investido no começo do namoro para que o casamento não venha nem acontecer. Mas eu repreendo em nome de Jesus. Pai, traga paciência, traga amor, traga união, primeiramente ao Senhor, para que depois essa pessoa venha estar preparada contra todas as astúcias lados do diabo. Abençoa cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Antes de eu terminar, tem mais uma coisa que Deus me calou que está demais, queridos. Antes de eu terminar, tem mais uma coisa importantíssima que o Senhor me lembrou na oração. Preste atenção em nome de Jesus. Deixa eu pegar a caneta aqui. Preste atenção em nome de Jesus. Antes de eu terminar, tem mais uma coisa. Amém, irmã Lia? É o seguinte. Isso aí foi o próprio Deus que me lembrou. Se você cuida da sua namorada ou do seu namorado, você já viu que a pessoa é de Deus, já estava orando, esperando a pessoa, os dois estão namorando, abençoado, fazendo a obra de Deus junto, porque é possível. Se isso tudo você já englobou, e você dá carinho, dá atenção, dá amor, dá presente, no começo, nunca deixa de fazer isso posteriormente. Se você dá a mão no começo, faça isso até quando casar. Se você diz que eu te amo no começo, faça isso no noivado, mas principalmente faça isso no casamento. Não esfrie o seu relacionamento. E eu digo não em um sentido de ato sexual, mas no sentido espiritual, mas também que a pessoa precisa de carinho, a pessoa precisa de atenção. Então, a namorada e o namorado, tudo o que for fazer no começo, em questão de amor, de união, de presente, de carinho, não perca esse foco. Faça posteriormente, cada dia mais. Da mesma coisa que a gente faz um propósito com Deus, de cada dia fazer um pouco mais para Deus, cada ano que você passar com essa pessoa que você está namorando, ame mais a ela, com gestos, com atos, em nome de Jesus. Tá? Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor. Amanhã, 2h da tarde, permitindo Deus, umas 2h30, nós estamos aqui no nome de Jesus falando sobre o noivado. Paz do Senhor.